Oi, gente, eu sou a Eduarda Viana. E eu sou a Paloma Sene e nós estamos aqui mais uma vez para gravar o Me disse pode! É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez hoje para gravar o Me Disse Pode! E com um tema que é para a gente fechar aí o nosso mês de setembro. Um tema que é importante e que a gente queria muito tocar no assunto. Então, Eduarda, sem mais delongas, me diz o tema. Bom, vamos aproveitar o nosso Setembro Amarelo para falar sobre saúde mental. É isso aí, vamos Então, falar de saúde mental, a gente vai tocar aqui em algumas coisinhas, vamos trazer testemunhos nossos também, porque eu sei que dentro de tudo que a gente vai falar, a gente acaba tocando um pouquinho naquilo que nós vivemos, né? E a gente tem história para contar sobre saúde mental também, né, Du? sim, esse episódio ele vai estar saindo no último sábado de setembro. Só que falar sobre saúde mental e o combate ao suicídio, a gente precisa falar o ano inteiro, não é só em Sempre, setembro. Então, por isso que sempre. a gente não enfim, não colocou isso no começo de setembro e sim no final, porque pra É, gente, independentemente da data, a gente precisa falar a respeito disso sempre. sempre. Então, se você tem aí, alguém para indicar, já manda esse vídeo. Vamos falar sobre isso. Não tenha medo nem vergonha de falar sobre as suas situações mentais, sobre os seus processos, seus traumas, aquilo que tem te deixado para baixo. E quanto mais a gente fala, mais a gente se liberta. Então, vamos lá, bora pro tema. Exato. Eu vou falar um pouco sobre a campanha do Setembro Amarelo, tá? Ele foi tirado do site setembroamarelo.org.br. Ele diz o seguinte: Setembro Amarelo é um movimento, uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, idealizada ainda no final de 2014 por diversas entidades, entre elas o CVV, que a gente já falou aqui, que é o Centro de Valorização à Vida. Teve sua primeira edição em 2015. A cor amarela é usada mundialmente como referência direta ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que foi 10 de setembro. E a cor amarela, em específico, aconteceu por conta de um rapaz que se suicidou dentro do seu carro, que era amarelo. É, e aí, como homenagem ali e também uma ideia de falar a respeito da saúde mental e prevenção ao Usaram suicídio, essa cor, né? os pais distribuíram fitinhas amarelas ali, se eu não me engano, no velório dele. E aí meio que ficou marcado. Então, por isso que a gente utiliza A cor amarela. o símbolo da fitinha e a cor amarela. Exato. Então, ao longo desses anos, tem sido possível observar uma evolução na conscientização da sociedade como um todo em relação ao assunto, com quebra de tabus e abertura para conversa. Conversar abertamente sobre o suicídio em diferentes ambientes sociais, como dentro da família, nas empresas, imprensa e poder público, porque isso é muito importante a gente falar em todos É, os ambientes, tá? quanto mais se falar, eu acho que mais abrange, né, e aí a gente consegue chegar em pessoas e lugares que de repente não tenham conhecimento e estão sofrendo com coisas que de repente têm tratamento, consegue se auxiliar, porque um suicídio, gente, não é só uma morte, né, é uma família inteira, Exato. são muitas pessoas envolvidas, né. E muitas vezes dá pra gente evitar que uma pessoa tire a própria vida. Então é por isso que Com é muito certeza, importante a gente conversar, com né? certeza. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode participar do movimento. Mais do que simplesmente iluminar locais públicos ou chamar atenção com ações de impacto, o CVV entende que o Setembro Amarelo pode ser o CVV entende que o Setembro Amarelo deve ser uma oportunidade para se tratar do tema suicídio de forma ampla e consciente, por meio de palestras, debates, simpósios, publicações na imprensa e outras formas de criar ambiente de conhecimento e esclarecimento. Em Então tem 2000, muita coisa inclusive na internet, né, se você pesquisar sim, aí, você vai encontrar muito conteúdo que pode auxiliar, de repente você está passando por esse tipo de situação, por esses pensamentos de morte, ou conhece pessoas que estão passando por isso, então
vai atrás, que a gente tem E é uma certeza coisa que você que é muito consegue. silencioso, por isso que a gente fala de quebrar tabus, porque muita gente não quer falar sobre suas questões Exato, mentais, né? exato. Então, por isso que a gente fala que é muito importante a conversa. E não só isso, é você poder ouvir também essa pessoa que está precisando ser ouvida, né? Ela já vai ter muita dificuldade de falar sobre as suas questões. Então, a gente precisa estar sempre muito de peito aberto para poder receber essa pessoa, dar carinho e atenção no que for necessário. Principalmente se for uma pessoa que você conhece, que você ama, que você quer essa pessoa bem, eu acho que é muito importante a gente abrir espaço para essa pessoa poder falar, né? Sim, com certeza. Enfim, e esse ano eles levam como tema conversar pode mudar vidas. Então é justamente isso, gente. É falando que a gente consegue ajudar e apoiar essas pessoas que estão precisando de ajuda. É isso, gente. Vamos conversar, vamos falar, vamos expor, vamos mandar esse vídeo para muita gente. Vamos estender a mão, porque é assim que a gente vai conseguir auxiliar essas pessoas. Eu tenho caso de suicídio da minha família. Um por acidente, o outro por depressão. Suicídio por acidente parece acidente, né? Mas foi uma roleta russa. Uma pessoa da minha família colocou uma bala só no revólver, rodou e pôs na cabeça e infelizmente tirou a vida numa brincadeira terrível, péssima, que não se deve fazer. E a outra, muito depressiva, se jogou na frente de um carro. E E então, vale assim, a gente. ressaltar que essas duas pessoas da família são homens. E a taxa de É, suicídio de homem, ela é maior do que a de maior. mulher. Porque o homem, Exatamente. ele tem ainda mais essa questão do tabu de não falar sobre os seus sentimentos, Essa de não história de buscar que ajuda. homem não fala, homem não sofre, homem não chora, homem segura. Para com isso, gente. Sabe, a gente tá aí num mundo em que a gente precisa buscar ajuda. Você é homem, você é menina, você é menino, você qualquer pessoa, ser humano, precisa do outro, precisa se abrir, precisa falar. Então eu tenho certeza que se essas duas pessoas tivessem, né, um pouco mais sei lá, falado um pouco mais, conversado um pouco mais, um deles não teria entrado numa brincadeira tão terrível e o outro não teria tirado a vida, né, por estar depressivo. E são épocas diferentes também, né? Isso que aconteceu foi o quê? Foi século passado para começo, né? De conversa. Foi, foi. Foi numa época que não existia, né, o que existe hoje, de você abrir uma internet, conseguir respostas, conseguir direcionamento, como a gente falou aqui de CVV e afins, né? Foi numa outra época, realmente. Mas são histórias que existentes na minha família, na nossa família, Eduarda. E Uhum. que eu acho que cabe trazer, Com certeza. porque a gente tem aí, né, essa mancha triste que poderia ter sido resolvida mesmo lá atrás, com uma simples conversa, com uma conversa, com um diálogo, com um tratamento, com terapia, enfim, busque ajuda. Sim. E, gente, como eu comentei aqui, tem um site que é o setembroamarelo.org.br e lá dentro tem muitas informações que eu acho que são válidas e eu pelo menos me baseei bastante nele, a gente se baseou bastante para poder fazer esse roteiro e a gente quer colocar aqui os alertas de sinais, porque como a gente comentou aqui, são sinais muito, às vezes muito Sutis. silenciosos, sutis, exato. A gente pode dar mais atenção sabendo desses sinais, né? Já que eles são Sim. tão E tem sutis assim. gente, tem gente que trata, né, de tendência suicida desde muito cedo. Sim. Tem gente que tem essa predisposição, tem essa tendência, né? Eu soube da história de um menino que um jovem, né? Ele tirou a vida aos 28 anos. E ele já tratava dessa tendência suicida desde a adolescência. E ele estava assim numa fase muito, quem me contou isso foi o psicólogo que tratava ele, né? A gente era amigo na época. E ele estava assim numa fase muito distante, muito não querendo ver ninguém, muito não querendo estar perto de ninguém. E aí a mãe dele ia viajar, ia para o litoral, né, próximo daqueles dias e convidou ele para ir. Ele falou: "Não, não vou, não vou", e foi pra terapia. E o psicólogo falou: "Não fica sozinho, vai, tenha companhia, não fique sozinho". Ele foi. E aí diz que eles foram num certo dia lá, saíram para caminhar na praia pela manhã. Quando voltaram, ele sentou na rede, né, na sacada do prédio, e ela no sofá, e os dois ali conversando, ela com a TV ligada, e ela falou: "Ah, vou preparar o almoço para nós". "Tá bom, mãe". E ela foi pra cozinha e ela só escutou um barulho e gritos.
ele se jogou da sacada. Assim, sabe? Então já era uma pessoa que vinha tratando. Então é muito complicado isso, é muito difícil. E é uma coisa que talvez a família nem saiba dessa tendência. Então, se você tem essa tendência, você sabe disso, já comenta com as pessoas à sua volta, para que as pessoas possam aí, de alguma maneira, te estender a mão, te ajudar e que você continue vivo. Bom, e vamos lá então aos sinais, né, para você se atentar, caso você seja essa pessoa ou se você tiver alguém por perto também. Não gostar mais de coisas que curtia antes. Frases como preferia estar morto ou quero desaparecer. Achar que os outros ficarão melhor sem você, né, após a sua morte. Piorar o desempenho na escola ou no trabalho. Se isolar e não ter esperança do futuro. Achar que nada nem ninguém pode ajudar. Descuido com a própria aparência. Alteração no sono e no apetite. Tudo Gente, isso pode falar. Tudo isso, pode acontecer, gente, com qualquer pessoa, né, sendo ela jovem, ela mais velha, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que eu queria lembrar muito, e eu acho que a gente pode fazer, inclusive, mãe, um episódio só falando sobre, é a solidão na vida, na velhice. Porque a gente vê muito idoso, né, sozinho e, e que passa por essas questões, sabe? Teve uma vida em abundância, maravilhosa, tal, mas chega na velhice, às vezes está sozinho, não tem ninguém mais, enfim, a família talvez não está presente. Eu acho que é muito importante a gente tomar cuidado e dar apoio também para essas pessoas que estão, né, nessa situação, assim, velhinhos. Então, é muito importante, e claro, se você tem filhos, né, menores de idade, eu acho que é muito importante você tomar muito cuidado também com, com tudo isso que a gente acabou de citar aqui, né? Sim. Mesmo porque, gente, uma pessoa que antes era alegre, divertida, brincalhona, gostava de sair, tinha amigos, e do nada ela não gostar mais dessas coisas. Eu acho que é tudo. Eu acho que é visível, né? É sutil, mas é visível. Sim. Então, anote, perceba as pessoas à sua volta, né? Principalmente aqueles que você caminha mais perto, pessoas do teu trabalho, seus amigos íntimos, seus familiares. Do nada a pessoa virar e falar: eu preferia não estar aqui, eu queria sumir. É muito preocupante isso, né? São frases que não, Não condiz com não, uma pessoa não, que tá bem, não, e não condiz com uma pessoa que está bem, exatamente. né? Achar que a vida vai ser melhor sem. Eu, por exemplo, eu já passei por todas essas fases. É óbvio que a gente percebe. A gente que é muito ativo, a gente que é muito brincalhão, a gente que é muito vida louca, né, tá sempre cheio de gente em volta. Um dia que você fica mais quieto, as pessoas à sua volta já percebem, né. E aí eu já tive depressão 2 vezes na minha vida, né, de ser diagnosticada mesmo com depressão. Uma foi a depressão pós-parto, depois do nascimento da Eduarda, e agora há uns 3, 4 anos atrás, foi no começo da pandemia, foi 2019, 4 anos atrás, que eu tive também, fui diagnosticada, então eu passei por esses processos, assim, como eu sou, como eu disse, muito agitada, as pessoas percebem logo de cara o que está acontecendo. Você não é assim, você não é de sair do quarto, você não é de ficar quieta, você não é de não demonstrar sua opinião, né. Mas existem pessoas que têm uma personalidade mais retraída, que já é Uhum. mais melancólico, que já é mais quietinho. Então essas pessoas a gente tem que ficar ainda mais. Eu tenho alguns amigos, algumas pessoas que eu amo muito, que têm essa personalidade mais retraída, então eu tô sempre por perto, sempre perguntando: "E aí, tá bem? E aí, tá tudo bem?", né, porque é muito perigoso. Então, no quesito trabalho, por exemplo, você percebe que a pessoa diminuiu ali o O ritmo, desempenho, o desempenho, já é preocupante. A Aline tem uma equipe grande, né, na empresa, que ela coordena, que ela gesta, e ela tá sempre de olho, ela comenta comigo: "Aí eu percebi que fulano não tá bem, eu percebi que essa semana ciclano conversou pouco", e ela é uma pessoa muito presente na vida ali dos funcionários e se torna uma amiga, né. Inclusive teve um deles que agora há poucos dias fez aniversário, e ele fez uma homenagem pra ela, coisa mais linda do olha, de lembrar me dá vontade de chorar. E ele pegou e falou que ela é muito parceira, que ela é muito amiga, que ela sempre traz
Ela é ânimo para atenciosa, né? esse ânimo para a equipe, né? Sempre com Uhum. palavras de esperança. Então a Aline é uma pessoa que quem tiver depressivo aí, ou quem tiver precisando de um ânimo, ela é a pessoa certa para estar por perto. Então, gente, E reparem nesses detalhes, eu acho importante. eu acho que, infelizmente, a gente está tendo uma tendência ao aumento de problemas mentais, né? E, e eu até vi a matéria falando que depressão e ansiedade é o mal do século. A gente está tendo muito, assim, antigamente era difícil de uma pessoa ser diagnosticada. Hoje em dia parece que tá tão assim, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem depressão. É uma coisa que realmente, infelizmente, é isso e atinge muita gente jovem. Atinge. E a depressão tem atingido sim muitas pessoas idosas. A gente acha que Sim, não, que ai, porque na minha época não tinha isso, que não sei o que. Tinha sim, as pessoas aqui não tinha, eram, sempre teve. Só não né? era falado, né, como é Exato. hoje. Não era Mas eu acho divulgado que como hoje. isso, a gente falou sobre essas questões também da inteligência artificial, a gente ter muito essa coisa, as respostas muito rápidas, as questões muito rápidas, e isso, gente, pode aumentar os casos de ansiedade. E eu Com não, certeza. é uma coisa que eu descobri com a terapia, porque eu sou diagnosticada com ansiedade, e eu descobri que é crônico. Eu achava que eu poderia ser curada da ansiedade. E não, uma pessoa que é ansiosa, ela é ansiosa, ela não está ansiosa. É sério? Você sabia disso? É. Não. Eu também não. Eu achava que assim, que eu Uma estava vez com ansioso, ansioso para para sempre? sempre. Aham. Misericórdia. É claro que você pode tratar, né? Por isso que a gente fala sempre aqui Melhora, né? no podcast, gente. Vão atrás de profissionais. Se você sabe que você tem uma questão, você passa mal, o coração acelera, você acha que você vai ter um ataque, né? Você tem aquela ânsia, busque um profissional, porque isso pode ser ansiedade, por exemplo, né? Sim, sim. E a gente tem que Então, tomar muito cuidado, porque a gente tem essa visão assim, né? Ah, eu vou buscar ajuda na igreja. Vou dar esse exemplo, porque foi uma coisa que aconteceu muito comigo. Não que a religião, a sua fé não possa te ajudar. Ela pode muito. Mas não é só isso. exato. A religião, a fé, ela vai te ajudar até uma página, né? Vai chegar um momento que você precisa de ajuda profissional. Se você não consegue sair daquilo, e rituais, e orações, e preces, e acender vela, e seja lá o que for que você tem fé, você tem feito e você continua naquele lugar, é porque você precisa de ajuda profissional. Então é importante que você busque ajuda profissional. Eu lembro que no meu período de cuidado com as pessoas, assim, que eu já tive esse atendimento pastoral, de eu falar muito para as pessoas: olha, eu só posso ir até aqui. Você precisa de ajuda profissional, você precisa buscar Sim. ajuda, né? Eu tinha pessoas onde eu estendi aí esse cuidado de não ter nenhum cuidado com a aparência física, né? De ter um descuido consigo de uma maneira de tipo, não tomar banho, né? Então a gente tem que induzir essas pessoas a procurarem ajuda. E você que pensa, né, que deduz que o espiritual já vai ser, não, o espiritual ajuda a ser, mas precisa de tratamento, precisa de cuidado a mais. Exatamente. A gente já falou um pouco disso no episódio de terapias e meios terapêuticos, né? Sim, Eu acho que esse episódio aqui ele vai ser uma parte 2, talvez, uma meio que extensão. complemento, né? Exato. Mas eu acho que é interessante, se você não escutou aquele episódio, de você escutar também. Porque a gente Sim, fala muito sobre isso, sobre essas questões terapêuticas, a gente fala com relação à religião. É, sim. é, é legal, é importante. Se você se sente bem, beleza. Mas ela tem que ser algo voltado para o seu espiritual, mas o E seu na mental, você precisa ir Exato. atrás É de um profissional. diferente. É É diferente, diferente. exato. Então, Exatamente. se você está numa posição em que o líder religioso do lugar que você frequenta está falando que depressão, ansiedade é coisa do capeta, eu acho que você precisa rever o lugar que você tem Aonde você frequentado, está. Exatamente, você tem que rever tá? isso. Porque se a pessoa não te indica um tratamento, não te indica um profissional da área, já é um ponto de alerta. Se ela te diz, não vá, que Jesus é é o teu psicólogo, pelo amor de Deus, saia desse lugar. Então, assim, busque ajuda, né? Inclusive, eu tô lendo aqui a última frase, né? Que é a alteração do sono e do apetite. Uma das coisas que o psiquiatra, uma das primeiras coisas que o psiquiatra pergunta numa consulta é: você tem tido insônia? Ou você tem dormido demais? Porque não é assim, insônia, eu tô com insônia, é o problema. Não.
qualquer alteração no sono. Então, a pessoa que dorme muito, ou que a É o pessoa que dorme desequilíbrio, pouco, é exato. o desequilíbrio, exatamente. Apetite. Eu lembro que quando eu tive no psiquiatra, eu peguei e falei pra ele, olha, eu não sinto vontade de comer, mas eu me forço a comer porque eu tenho as minhas filhas, minha esposa em casa, então eu faço as refeições e nós sentamos à mesa pra comer, então eu como. Mas não, e eu queria dormir assim, Muito, é. absurdamente, eu não queria sair do quarto, queria continuar dormindo pra sempre. Então, são essas coisinhas assim que de repente a gente não percebe, né? Porque dormir é tão bom. Oh, meu Deus. Dormir é muito bom, mas dormir demais pode ser prejudicial. E se você precisa de ajuda, busque. Tem uma coisa que na última sessão minha de terapia eu descobri, porque eu falei pra minha terapeuta, eu comecei a terapia, eu voltei pra terapia esse ano, porque eu tava muito mal com relação ao trabalho, porque eu não tava conseguindo trabalhar e tudo mais, e graças a Deus isso tem melhorado, né? Então eu não tô mais nesse desespero, graças a Deus. Porém, eu descobri, porque comecei a terapia, a gente começou a sessão, eu falando pra ela, não sei o que te falar, porque eu tô ótima. Aí ela virou pra mim É e falou sério? assim, Lá atrás, quando você começou a terapia, você falou não, isso? Ah, na agora, última hoje? agora, Ah, essa semana, eu virei pra ela e falei, eu não sei o que te falar, eu tô realmente muito bem, eu não sei, a minha semana foi ótima, eu tô voltando à rotina, as coisas estão eu falo voltando à rotina porque quando eu tô trabalhando, a minha rotina fica meio bagunçada, né, porque o meu trabalho é meio bagunçado, então eu falei pra ela, não, eu tô voltando tranquilamente à minha rotina, tal, só que fazendo minhas coisas, né, e tal. Aí eu falei pra ela, só que eu percebi uma coisa, e eu não sei se isso eu preciso entrar em alerta ou tudo mais, mas eu percebi, porque é um exercício que eu tenho feito justamente pra ter o que eu trazer pra terapia também, né? Mas eu tenho percebido que nos momentos que eu tenho tido esses ânimos, né, que eu tô bem, que eu tô alegre e tal, eu tenho compulsão alimentar. sério? Não só isso, mas eu tenho compulsão por compra também. E aí Olha. ela falou que foi aí que eu descobri o lance do ansioso. Ela falou, é porque você é ansiosa, isso faz parte da ansiedade. Mas como Ela, trata isso? Sei lá, ela te deu primeiro com a alguma. terapia, e ela falou, é que assim, eu não sou compulsiva no nível que eu não consiga não fazer. Mas é porque antes eu não tinha prestado atenção que eu fazia isso nesses momentos. Então, isso é um momento também de atenção. Graças a Deus, eu não tenho. Eu acho que eu não sou doente a ponto de falar, olha, não consigo parar de comprar. Porque eu sei que isso tem pessoas que realmente é doente, não consegue parar. E aí eu não sei, o tratamento para essas pessoas é diferente. Comigo, não, é diferente, porque eu percebi que eu gastei dinheiro À muito toa, dinheiro. tipo. Não, não foi nem à toa, na verdade. Eu comprei coisas que eu realmente estava precisando também. Mas sabe quando você, assim, eu podia comprar menos? Aí eu comprei um pouquinho a mais, sabe, assim? Ou às vezes eu falo assim, é uma coisa que até é bom eu ter, mas eu posso esperar e tranquilo, né? Mas aí não, eu quero comprar agora. Eu quero agora, porque eu mereço, porque eu tô bem. Porque, nossa, eu trabalhei Tô muito. linda, eu Porque, tô bela, eu não preciso, eu mereço. exato, é o uso desse eu mereço que faz com que a gente pode entrar no buraco. E eu No cheque lembrei, especial. e eu lembrei que, porque eu tenho essa questão de querer comprar muito, já faz bastante tempo, né? Não é de agora. Só que agora eu tenho uma certa noção de que eu não posso fazer, eu tenho responsabilidades financeiras, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho condomínio, eu tenho contas, né? Eu sou uma adulta. Então não dá para eu simplesmente sair gastando porque eu tenho Gastar. vontade, Sim. entendeu? Então eu acho que isso também me ajuda a dar uma certa freada. Mas na conversa com a terapia foi que eu tive noção de que isso também é ruim. Eu achava que eu tava Inclusive, ótima, e na verdade, ó, não tava. Entendeu? É sim. um ponto de alerta. É por isso que é muito importante você estar com um profissional. Inclusive, muita gente tira a vida por questões Financeira. financeiras. Então, era Questões isso que eu lembrei. financeiras. Quando eu tava falando com ela, eu lembrei que teve uma moça que ela também tinha problema de compulsão, viu a história no TikTok. Ela tem, em caso, um problema de compulsão, tinha, né? Um problema de compulsão de compras e tudo mais. E aí ela descobriu o tal do tigrinho. Gastou todo o dinheiro que ela tinha no Ai, tigrinho. Gastou dinheiro da filha dela, menor de idade, que era pensão, no meu Tigrinho. Ela ficou num Deus. nível, assim, de dívida que ela tinha, enfim, pegado dinheiro com a agiota, tá? Uma pessoa muito simples, tá? Tô falando aqui de uma pessoa muito simples, Meu que morava num lugar muito Deus. simples, e ela não aguentou. Ela tirou a vida dela porque ela não conseguia. Exato.
Meu Deus, entrou pra estatística. Você tá Porque vendo, gente? Misericórdia. Me diz eu se acho que pode, não isso pode. não pode. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo com os nossos extremos. Eu acho que é isso, né? É não viver no Extremo. extremo. A gente tem que ter Em um tudo. equilíbrio na nossa vida, Em gente. tudo. Eu Em até, tudo, é eu até verdade. busquei, porque me deu uma curiosidade de saber as taxas de suicídio que existem aqui no Brasil, né, especificamente aqui no Brasil, e dos estados. Eu queria entender aonde que tem, porque eu achava de verdade, eu vou falar uma coisa aqui, quando eu morava em São Paulo, eu me sentia muito mais para baixo, mas sei lá, eu acho que São Paulo tem uma vibe meio para baixo. Eu não sei, não tô entendendo. Eu acho maravilhoso São Paulo, tô me É, sentindo ótima aqui. É maravilhoso São Paulo. Mas eu acho que São Paulo é cinza, São Paulo é diferente mesmo, Ah, sabe? não, não tem Não comparação ao Rio de tem. Janeiro. Eu acho que são dois extremos E mesmo. quando eu me mudei pro Tem Rio de muita coisa em Janeiro, comum, tem muita coisa em comum São Paulo e Rio, mas tem coisas que no Rio de Janeiro, cara, não tem como comparar nenhum lugar do mundo, de verdade. o Rio de Janeiro, ele tem uma vibe completamente diferente, cara. Aqui a gente vê muito mais ver. Eu tô falando da capital, né? Eu moro na capital, Rio de Janeiro, então eu tô falando da capital. Mas eu já morei na capital de São Paulo, então eu tô Ah, fazendo você tá esse falando tudo isso comparativo. agora que eu tô lendo aqui por que que você tá falando tudo isso. Por quê? Ah, Porque o Rio de porque é o Janeiro Rio é de o Janeiro último. mesmo. Sim, pera. Ah, Pera, que você já tá dando um spoiler. é. Mas quando isso realmente foi uma coisa que aconteceu comigo, tá? Eu achava que São Paulo, nessa taxa, quando eu busquei, ia estar, tipo, São Paulo ia ser o primeiro em casos de suicídio, porque pra mim São Paulo, ele é um lugar horrível. Então assim, São Paulo é down, sei lá, é pra baixo, você se sente pra baixo, ele é cinza, ele é poluição, é esse caos, muito trânsito, sabe assim? E na verdade, não é São Paulo que está em primeiro lugar das Não, taxas, né? Mas quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu senti uma coisa completamente diferente. Mas é por tudo, porque o carioca também, ele é outro ânimo, cara. É uma coisa. animado. Ele é boêmio. A gente já falou até aqui, né, brincando, que eu, Sim. eu tenho até uma certa dificuldade de acompanhar A gente podia fazer um um episódio falando episódio disso. sobre as características, né, das pessoas dos estados mais falados, assim, né? Podíamos. Mas voltando aqui ao tema. É, eu senti isso, essa diferença, assim. Eu tava me sentindo muito pra baixo em São Paulo e quando eu me mudei pro Rio de Janeiro, eu senti de fato um certo ânimo. Eu tive mais contato com a natureza. Eu via sei lá, esse céu azul. Hoje o céu tá cinza aqui, né? Hoje Aqui paulistou. também. Aqui É. paulistou aqui no Rio. Mas o céu aqui do Rio de Janeiro, gente, é outro nível, assim. Você olha pro horizonte, você não vê o cinza, você vê o Sim, claro, sim. sabe? É É diferente. outra, cara, é completamente diferente. E aí, né, eu tive curiosidade de saber como que são as taxas de suicídio no Brasil. Eu tirei essas informações do site do ipea.gov.br e é uma taxa que você calcula por um a cada 100 mil habitantes. Habitantes. E aí, o que está em número um de casos de taxa de suicídio no Brasil, isso é uma base de 2022, tá? É Roraima, com 13,67%. E o que está em último lugar é o Rio de Janeiro, com 4,63%. E o que eu achei legal é que eles fazem esse parâmetro desde 1980. E em 1980, as taxas eram muito baixas para o que é hoje em dia. E a gente sabe que teve de fato um aumento dos casos de suicídio, é, também por conta de depressão, ansiedades e tudo mais. E muito isso é por conta da tecnologia, né? A gente sabe isso é estatístico, é dado. Então a gente entende também que pode ser aí um motivo pelo qual teve esse aumento, né? Ô, Du, eu quero pedir para que você coloque essa imagem aqui para quem estiver nos assistindo pelo Sim, YouTube, aham. porque dá para a gente ver realmente a crescente absurda que foi de 1980 para 2022. E que tem estado que teve zero mortes em 80 e já foi para 8% em 2022. O São Paulo ele tá agora em 2022 em 13º lugar, o que eu achei que fosse de verdade. Eu achei que São Paulo estaria mais para os Mais alto, eu primeiros. também. É, e eu nunca imaginei que no Rio de Janeiro fosse a menor taxa de suicídio do Brasil.
porque eu vejo o carioca bem próximo, assim, do paulista, mas que bom, né? Que bom que aí no Rio de Exato. Janeiro a gente vive melhor. Exato. Mas só para vocês que estão nos escutando saberem, no nosso top 5 de taxas de maior suicídio, em número um tá Roraima, em número 2 tá Rondônia, em número 3 tá Santa Catarina, em número 4 tá Goiás, em número 5 tá o Rio Grande do Sul. Sim, Então a gente percebe aí que não existe nenhum certo padrão, é norte e não, sul, assim, que estão exato. No topo, né? mais. E tem um centro-oeste aí, É o que é que é Goiás, né? Goiás. Mas não tem. A gente poderia realmente pensar, deve estar centralizado no Sudeste, que é onde se centraliza mais aí o pessoal que trabalha muito, né? Que tem essa vida que não tem vida, né? Que é só trabalho, trabalho. Mas não. Enfim, eu acho que é uma estatística triste. Eu acho que eu fico feliz de saber que existe um mês inteiro pautado só sobre isso, que é setembro aqui no Brasil. Mas fica aí esse refletir de que não devemos pensar sobre isso somente em setembro, né? A gente Sim. precisa estender isso a mais dias, a mais meses, a mais tempo, para que essas taxas diminuam cada vez mais. Sim. E aí é importante a gente pensar agora em o que que a gente pode fazer para melhorar, né, esses pensamentos. Além, é claro, como a gente comentou aqui, para vocês procurarem um profissional, mas existe outros fatores que podem melhorar e contribuir para que a gente tenha, sei lá, uma mente mais limpa, né? Falar sobre saúde mental mesmo, pensar sobre a saúde mental. E não tem como a gente falar sobre saúde mental se a gente não falar também sobre saúde física. Sim. Então, adotar um estilo de vida equilibrado, gente, eu acho que é, assim, a primeira coisa que Caraca, deveria né? fazer. Olha, eu acho que essa lista inteira se resume nesse ponto. Adotar um estilo de vida equilibrado, equilíbrio. No dormir, no comer, no exercitar, no falar, no andar, no trabalhar. Um equilíbrio em tudo, eu acredito que a gente conseguiria ter uma vida muito melhor e uma taxa de suicídio menor. Sim, eu acho sim. Eu coloquei aqui também sobre o lance, é claro, né? Práticas de exercícios, mas eu coloquei também de praticar hobby. É uma coisa tanto que a gente fala, né? Cara, vamos fazer alguma coisa que você gosta, sabe? Ir atrás de algo que você realmente curte fazer. Tem gente que se dá muito bem com trabalhos manuais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa dessa. Eu adoro fazer coisas voltadas à pintura, crochê, bordados. Eu gosto muito disso, né? Enfim, mas tem outros hobbies, não necessariamente coisas voltadas a práticas manuais, mas enfim. Tem gente que gosta de cantar, tem gente que gosta de dançar, tem gente que, enfim, né? Tem tantas Nossa, práticas. meditar, gente, andar Meditar. descalço na grama. Parece uma coisa besta, não chega a ser um hobby, mas como descarrega o corpo andar descalço na grama, Cara, ter ler. contato com a natureza. Exatamente. Ó, Parece, eu tô, parece eu coisa tô, de o Léo que fica, ai, coisa de jovem místico, não sei o quê. eu Mas, adoro. cara, eu acho não. A natureza tá aí justamente pra fazer com que a gente se sinta bem. Eu falei sobre isso do lance de eu vir pro Rio de Janeiro melhorar, porque eu senti que eu tenho mais esse contato com a natureza, né? Aqui tem muito mais verde, eu consigo, enfim, o céu muito mais azul. Tudo isso, cara, parece que não, mas dá muita diferença, cara. Dá, Muita, dá, muita diferença. dá. Então, assim, cara, atividades ao ar livre, por exemplo. Cara, como é bom. Eu gosto de ler. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Ler no meu quarto é maravilhoso. Ler num parque, ao ar livre, é 15 milhões de vezes melhor. Parece que aumenta, assim, a vibe da paz em É, 300%. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito ter na vida, no dia a dia, no cotidiano, né? Quando eu falei do equilíbrio, é isso também, ter tempo para si. Eu tô, por sim, exemplo, bolando as minhas férias de final de ano, né? E aí eu tô querendo sair de férias antes da Aline. Porque ela quer tirar só 20 dias e eu pretendo tirar os 30. Então eu vou ter 10 dias só pra mim. E eu gosto da minha companhia, né? Eu gosto da solitude, eu gosto de ter um tempo meu. E eu tava falando pra ela, eu queria muito ter uns dias, uns 2 ou 3 dias sozinha, né? E eu acho isso interessante, é uma forma de me conectar comigo, de me entender, de me
sentir, de me ouvir, de me ver, que eu venho adotando dos últimos anos pra cá, este tempo pra mim, sabe. Então assim, sei lá, cara, se veja aí, se note, perceba o que te faz falta e o que te faz bem. Sim, é importante. Sabe uma coisa que eu não sei, pelo menos comigo isso aconteceu nas 2 vezes que eu fiz terapia. As minhas 2 terapeutas pediram para que eu fizesse exames e levasse para elas também, né, para que elas Exame de quê? soubessem os exames de mulher, né, que a gente faz geralmente exame de Tá. sangue e fazer também o transvaginal, pra gente poder Aham. entender também por quê. Principalmente você que é mulher cis, ou você que é pessoa trans, que toma hormônio, é muito importante que você tenha um acompanhamento, porque a gente tem muito hormônio, a gente Sim. precisa ter um acompanhamento para saber se você tem de fato uma tendência à depressão, à ansiedade, ao suicídio, ou se você tem muito hormônio e precisa tomar remédio pro hormônio. Pra Porque, equilibrar. porque, gente, o hormônio destrói com a gente. Então, você que é Destrói. mulher cis, você que é mulher trans, você que é homem trans também, vocês precisam se cuidar. Homem, Precisa. homem cis também, tá? Mas é que eu tô falando dessas pessoas em específico que tem essa questão do hormônio. Hormonal, é. Então é muito importante. Inclusive, se os homens, eles se tratassem mais e fizessem mais acompanhamento médico, teríamos menos suicídio na taxa masculina, porque Exato. também se descobririam coisas que poderiam ser tratadas. Então, E, além, né, né, além do disso, preconceito, sim. mas enfim, tem essa questão do hormônio, então é Cabe muito então, importante que você deixe seus exames em dia é para isso que que eu ia você falar. se entende. A minha mãe acabou de falar, né? Tenta se entender. E isso faz parte do deixar os Sim, exames em dia também. manter os exames em dia. Hashtag fica a dica. E é isso. O se alimentar bem, se alimentar de forma saudável. Que eu percebo a minha relação hoje com o alimento, ainda sendo muito doida, ela é muito melhor do que quando eu era mais nova. Sim, Muito melhor, sim, com certeza. né? E eu lembro gente, eu lembro de fazer dietas, de eu terminar de comer e eu ainda tá com muita fome. E eu falar que não, porque o ideal era ser magra, era, sabe? Assim, não é. O ideal é a gente ser saudável. O magro não quer dizer que ele é saudável. Então a gente tem que Sim, tomar muito cuidado com isso também, né? E isso pode sim. trazer. Enfim, existem muitas pessoas que se suicidam por conta de não ter Da uma alimentação, da aparência, aparência, sim, com né? certeza. Mas, gente, o que eu tô falando pra vocês é sobre alimentos industrializados, tomem cuidado. Sabe aquele salgadinho que você abre, assim, tem cheiro de... De vez em quando, gente, tudo bem, não tem problema você comer uma coisa ou outra. Eu lembro que teve existe muita gente que faz, é, como é que é o nome? Terror nutricional. E aí a gente fica nessa de, ai, porque tem uma blogueira, eu não vou ficar falando muito o nome dela aqui, até porque eu não sigo, não quero saber, não gosto, e enfim. Mas é uma pessoa que falou já sobre estupro alimentar. Que isso? E ela fez ali um vídeo que alguém enfiava à força um pedaço de bolo de chocolate, sei lá, na boca dela. E aí ela fala sobre o estupro alimentar, o terrorismo nutricional. É isso. É uma pessoa que não tem informação e quer só falar bosta na internet. Enfim, no final das contas, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, da gente saber quem a gente segue também, sabe? Que é isso, você precisa. A comida, ela tem que ser Sua nossa amiga. aliada. Isso. É Tem que nossa ser sua amiga, amiga. entendeu? Exato. Então, e eu lembro que no mesmo, sei lá se foi no mesmo dia, na mesma semana que eu vi esse vídeo, teve um outro nutricionista que apareceu pra mim falando que existem coisas que a gente pode fazer que dá uma ajuda, uma regulada. Por exemplo, no café da manhã, que você gosta de comer um carboidrato, um pão, alguma coisa, que às vezes é até bom pra você que faz exercício de manhã e tudo mais, você pode balancear comendo uma fruta também, né? E Sim. aí, vai matar você comer um pão? Não, mas existe, sabe, Equilíbrio, um gente. Lembra do equilíbrio. equilíbrio. Tudo pode ser comido. Tem um hobby aí que você pode fazer, que é a comida. Tem muita gente que gosta de Sim. levar o De hobby, né, ao cozinhar. praticar. Mas Sim. enfim, a gente já falou aqui sobre o fato de dormir, de você ter que dormir ali no mínimo 7 horas por noite, né? Sim. Esse é o mínimo mínimo mesmo, né? De Mas sete eu, eu, horas. eu conheço pessoas que dormem 5 horas e acha tipo, e vive super bem. Eu acho muito louco, porque pra mim
Bom, os 5 médicos horas. falam que o ideal é Mas eu 7, falo né? assim, que é da pessoa, sabe? Que é o Aliás, o ideal ritmo. acho que é 8. 7 é, tipo, limite ali, né? Saudável, E né? mais do que 8 também já começa a ser já muito, né? Sim, sim. Diminuir o tempo de tela, isso é importante A também. gente já fala muito isso aqui, né, de você Sim, diminuir o tempo de tela, que ajuda muito. Acabei de falar aqui, né, a questão da tecnologia, eu acho que foi uma das principais também, sim, que para fazem com aumento, que né? jovens tenham mais depressão e ansiedade, né? Sim, E é isso, gente. Estar com quem você ama é muito importante e aproveitar essas pessoas, né, que te fazem bem para você poder se abrir e poder falar a respeito dos seus sentimentos, né? E é sim. isso. Eu acho que a gente comentou aqui sobre essa moça que eu comentei, sobre ela ter o vício de gastar e acabou se suicidando por conta financeira. Eu acho que se você tem algum outro vício, é muito importante também que você leve isso para terapia, para um acompanhamento profissional, para que você tenha um tratamento, né? A gente tá É falando muito aqui difícil a pessoa reconhecer isso, sabia? é, Tem gente, eu acho que quando a pessoa chega ao ponto de reconhecer o vício, falar eu tenho vício nisso, é porque ela já está no passo de tratar. Porque até ela chegar nesse lugar, ela já acabou com muita coisa, sabe? Eu conheço né? pessoas que têm vício, outros falam desse vício, trazem esse vício para essa pessoa, e a pessoa fala, não, de boa, a hora que eu quiser parar, eu paro. E não para, né? Porque não tem como, é um vício já. Precisa tratar. Então, de repente, você não enxerga, né? De repente, você tem conhecidos que não enxergam esse vício. Então, cara, Cara, quando quiser parar, eu paro. É uma frase que eu sempre lembro daquela personagem da Grazi Massafera. Que você lembra da novela? É, acho que foi Verdades Secretas, que ela era modelo, o namorado dela levou ela pra Cracolândia. E aí ela começou, obviamente, com o uso. O namorado dela falava que ele tinha controle, quando ele conseguia parar, ele parava. E a gente descobriu no final que ele não parou, que ele não conseguia parar, porque é isso, não é tem isso. como. Sim, E a frase que ficou marcada do que saiu o do teste, personagem. saiu o teste do personagem dela, ela fazendo o teste, que foi quando ela ganhou o papel. E ela falando justamente isso, quando quiser parar eu paro. Acho que é uma frase que Não todo condiz, é viciado não é. difícil. É difícil. É bem complicado. Então, assim, dificilmente a pessoa que não reconhece o vício, ela vai tratar esse vício, Sim. né? Como um vício. E eu Enfim, mas coloquei. procure ajuda profissional, mantenha suas coisas em ordem limpa. Essa parte, mantenha suas coisas em ordem e limpa, é Então, uma real. eu coloquei isso porque pra mim eu acho que isso funciona muito e talvez isso possa ajudar outras pessoas. Quando eu não tô bem, eu percebo muito que o meu guarda-roupa tá bagunçado, as minhas coisas não ficam em ordem. Porque é isso, né? A nossa casa, ou se você mora com os seus pais, sei lá, o seu quarto, talvez o seu guarda-roupa, Ele representa você, ele vai representar o seu estado emocional. é verdade. Então, eu acho que quando a gente consegue ter as nossas coisas em ordem, limpa, parece que a nossa mente consegue fluir mais, sabe? Sim, Eu adoro poder arrumar as minhas coisas quando eu tô pra iniciar algum projeto, alguma coisa, porque sim. parece que eu vou conseguir entrar com a mente mais limpa, mais aberta. Então, Inclusive, a gente vê, né? A gente tem até vídeos na internet, tem programas sobre isso, que falam, né, de pessoas que vivem na bagunça, que são acumuladoras de alguma é. maneira E tem enfim, vivem depressão. depressão. Exato, exato. Exatamente. Mas concordo. Parece que um ambiente limpo, ele traz benefícios para a mente da gente, um ambiente organizado e limpo, né? Melhoram a mente da gente. Exatamente. Bom, gente, então é isso. A gente já comentou aqui sobre o CVV. Você pode discar 188 para falar com eles e pedir ajuda. Só que você pode acessar o site, que é o setembroamarelo.org.br, e lá tem como você clicar lá embaixo, vai, arrasta a tela, vai lá para baixo, você tem como falar com um voluntário e pedir ajuda, tá? E é isso, gente. Eu acho que é muito importante você pedir ajuda se você não tem condições de pagar por uma terapia, né? Busque pela ajuda do CVV, mas se você tem condições, vá atrás, coloque seus exames em dia. E é isso, e busque ajuda, converse sobre, é conversando que se resolve, gente, todas as questões.
Exato. Inclusive, pela rede pública de saúde, você tem todos esses atendimentos. Você tem médicos, você tem como fazer seus exames. É aquele negócio, a gente fica, ai, vai demorar muito. Gente, plano de saúde, você fica na fila do mesmo jeito. Você Exato. espera do mesmo jeito. Eu tenho plano de saúde e eu tô há 1 mês e meio aguardando para passar com a minha ginecologista, tá? Então, assim, viva o SUS. Viva o SUS. Mas É é isso. isso, de novo, me disse amor. Me disse amor, gente, o nosso quadro para vocês falarem com a gente. É isso. Dizer se Sim, vocês amaram, se vocês não gostaram. É muito importante a gente saber também do feedback de vocês. Sugestões de temas também vocês podem nos por encaminhar. favor. E pode encaminhar também as declarações de vocês, se vocês têm alguma história que vocês queiram contar. Pode ser, inclusive, história referente ao episódio que vocês estão escutando ou nos assistindo, ou algum que vocês tenham escutado, assistido e queira nos compartilhar com a gente, que é mandar no e-mail, que é o medicipod@gmail.com. E, claro, nos seguir em todas as nossas redes sociais, que é o @medicipod, TikTok, Instagram, E afins. Facebook e afins. E é isso. E aqui, se você estiver no YouTube, gente, siga a gente, deixa aí o seu like e comente alguma coisa. Comente hashtag Setembro Amarelo, né? Olha, Pra gente se saber você que nos você assistiu até veio. aqui, E se você achou pertinente o tema e acha compartilhe. que alguém precisa escutar a palavra, então compartilha aí, né, com seus amigos, familiares, enfim. É isso aí. As nossas redes sociais, as minhas, no Instagram é @CNPalome, no TikTok é o Paloma BCN. As redes sociais da Eduarda, em ambas as redes, é do Viana com 3 U's. Sempre quis falar isso. É isso, gente. Muito bom estar com vocês. Beijo e até a Beijo, até o próxima. próximo.